Olá a todos, hoje vou apresentar para vocês a videoaula sobre a unidade 3, que trata o tema requisitos de software. Vou dar uma introdução sobre o tema, relacionado a uma parte dos slides que está no conteúdo da disciplina. Depois vou apresentar um estudo de caso de como levantar requisitos funcionais e não funcionais a partir de um exemplo de uma locadora de veículos, que é o que vai guiar os nossos exemplos daqui para frente, tanto nessa aula aqui de requisitos, como também na construção de diagramas da UML. A etapa de requisitos de software é o ponto de partida e o que vai influenciar todas as próximas etapas no processo de desenvolvimento de software. Então, apesar de muitos analistas, programadores não darem atenção a essa etapa, é uma das mais importantes no processo de desenvolvimento, e se tiver algum erro aqui, isso vai influenciar negativamente o sistema lá na frente. A parte de requisitos de software é conhecida também como engenharia de requisitos, tem uma série de etapas que vai desde o levantamento até a análise, validação, como última etapa, e também gestão de requisitos. Mas o objetivo aqui é a gente levantar os requisitos a partir de um estudo de caso. E só para introduzir o tema, eu destaco aqui que é uma das tarefas mais difíceis enfrentada por um analista de sistemas, e que, se for feito de uma maneira adequada, vai conseguir envolver o cliente a interagir com o software. A gente tem dois tipos básicos de requisitos, os funcionais e os não funcionais. Os funcionais são aqueles que são realmente relacionados ao que o sistema desempenha, ou seja, as funções, funcionalidades do sistema, como o nome diz, que tem alguns exemplos para um sistema de gestão acadêmica, que, em termos de funcionais, deve permitir que o professor realize o lançamento de notas das turmas nos quais ele lecionou, permitir que o aluno realize a sua matrícula nas disciplinas, validada por um coordenador de curso, e também que o aluno consulte o seu histórico de disciplinas cursadas, dentre outros requisitos funcionais. Já os não funcionais, eles são importantíssimos para o funcionamento do sistema, mas não estão diretamente relacionados a que o sistema implementa, o que o sistema fornece para o usuário. Então aqui a gente tem, por exemplo, de requisitos não funcionais como exemplos, confiabilidade, tempo de resposta, espaço em disco e restrições do sistema. Um exemplo pode ser o tempo de retorno das consultas ao banco de dados, que nesse caso aqui não pode ser maior do que 5 segundos. Ou então a questão de compatibilidade, aqui no caso com browsers para rodar o sistema web no Google Chrome, em qualquer versão, e no Firefox. Aqui a gente tem um diagrama simples, dos tipos de requisitos não funcionais, que vão desde a requisitos envolvidos a parte legal, ética, até mais relacionados a desempenho e espaço. É claro que você não vai simplesmente definir isso aqui é o meu requisito funcional, não funcional do sistema. Você vai definir isso e contextualizar dentro do seu sistema. E eu vou mostrar isso no estudo de caso. Existe uma outra classificação relacionada a requisitos do usuário e requisitos do sistema. A diferença entre eles é que a linguagem usada para requisitos do usuário deve ser uma linguagem natural, e nada de envolver representação técnica ou linguagem de programação, porque isso vai ser lido tanto por desenvolvedores e analistas como pelos clientes do sistema, simples usuários que não têm conhecimento técnico de implementação. Já os requisitos do sistema já é destinado à parte de projeto, arquitetura e desenvolvimento do sistema. E aí envolve diagramas mais elaborados. Sobre as técnicas de levantamento de requisitos, a gente não tem uma receita pronta de como levantar requisitos e fazer análise. Existem as técnicas tradicionais, como entrevistas, em formato videoconferência, que é o contexto atual hoje, entrevistas pessoais, quando essa puder ser realizada, questionários, formulários, como o Google Forms, para poder levantar os requisitos através de perguntas. Tem também a parte de observação dentro do local onde você vai implantar o sistema. A análise de documentos é uma coisa importante também para levantar requisitos.
e outras que envolvem, né, levantamento em grupo, né, onde normalmente os stakeholders participam, né? Então você tem o workshop de requisitos, o brainstorm, que é uma reunião mais livre, né, com uma chuva de ideias, e essa metodologia famosa da IBM aí, das décadas de 80 e 90, que é a JAD, que também é uma reunião por grupo. E o que é muito usado, né, há algum tempo já na área de engenharia de software é a prototipação, porque ela dá a ideia bem transparente e clara para o usuário de como é que vai ser o sistema. O protótipo não necessariamente ele vai ser funcional, mas ele é super importante também como técnica para levantamento de requisitos. Agora vamos passar então ao estudo de caso. Eu vou abrir para vocês aqui o estudo de caso da locadora de veículos. Esse estudo de caso, ele supõe que você foi contratado como analista de sistemas para levantar os requisitos funcionais e não funcionais desse software e construir diagramas UML. Na aula de hoje, o objetivo são requisitos funcionais. Então vamos pegar aqui um arquivo doc para a gente poder identificar esses requisitos funcionais. Já deixei aqui aberto o arquivo doc e só vou enumerar os requisitos funcionais. Normalmente a gente começa com uma identificação, né, de ID, que pode ser essa aqui, ó, requisito funcional 01, e aí a gente começa a especificar o requisito. Analisando o texto, tá, do sistema de locação de veículos, é claro que na prática não vai vir um texto desse, né, que é muito mais fácil extrair requisito de um texto desse acadêmico, né, que eu coloco aqui para vocês aprenderem o levantamento e análise de requisitos. Na prática você vai ter que elaborar um roteiro de perguntas, né, ou o cliente vai falar e você vai ter que ficar anotando isso, né, e tirando de lá as suas respostas. Então não tem nada muito pronto, mas aqui já é um exercício bom para você treinar a análise e levantamento de requisitos. Nesse primeiro parágrafo aí, ele fala que o sistema tem que cadastrar de alguma forma marcas e modelos do veículo, ok? Já no parágrafo de baixo, ele está informando que a frota de veículos é renovada de tempos em tempos, né? Seja por motivo de acidente, né? O carro ficou velho demais e tal. Então, para esses dois parágrafos aqui, eu vou enumerar um requisito que vai ser o manter cadastro de marcas e modelos de veículos. Por que a palavra manter? Normalmente eu uso sempre o verbo no infinitivo, e o manter ele já representa aquelas 4 operações básicas de sistema, o nosso conhecido CRUD, que é o cadastrar, ler, atualizar e excluir. Na sequência, eu vou também colocar o manter cadastro, que aqui no caso é de veículos. Observe que nesse levantamento inicial de requisitos funcionais, eu não estou preocupado com os atores, né, os usuários que vão fazer essas funcionalidades. Isso aqui eu vou apontar lá no diagrama de caso de uso. E nem dá muito detalhe, porque também existe uma parte lá dos casos de uso, que é a especificação funcional, que aí eu vou detalhar cada funcionalidade dessa, e mais para frente as propriedades, né, como está mostrando aqui, o que eu tenho que manter do cadastro, né, placa, cor, ano, tipo de combustível. Isso vai virar atributo lá no meu diagrama de classes. Então aqui eu passei do primeiro e segundo parágrafo, estou passando mais rápido, não ter que ficar lendo o texto todo e ficar um vídeo moroso aí para vocês assistirem. Aí no terceiro parágrafo, ele também fala que é preciso, né, de cadastrar o cliente para que eles possam solicitar o aluguel de carros. E aí então eu vou ter que abrir um requisito funcional aqui, que é manter o cadastro de clientes no sistema. Em seguida, né, ele dá detalhes de que o cliente deve informar alguns dados, né, para poder fazer a locação do carro. Essa informação aqui, ele não disse, né, que deve ser feita via um sistema web, que o cliente preenche um formulário para isso. Eu estou pensando aqui no sistema tradicional, que o cliente vai lá na locadora e informa, né, os dados para poder locar o veículo. Então, nesse sentido, a gente não vai informatizar a parte de solicitação para locação.
mas sim o registro da locação de veículo, que é esse parágrafo aqui abaixo, que aí sim o funcionário da locadora vai entrar com os dados do cliente e do veículo para poder fazer a locação. Então aí eu coloco registrar locação do veículo, isso vai para o sistema. O RF05 ele vai ser extraído desse parágrafo aqui também, ó. Observe que aqui nesse parágrafo ele fala que o sistema vai gerar uma fatura da locação, né, que o cliente deve pagar no ato da devolução. Isso aqui é uma parte importante do sistema, e como essa fatura, né, deve ser um ticket que vai ser mandado, né, para o smartphone, por e-mail do cliente, ou então mesmo impresso lá na hora, ele deve ser registrado aqui também como gerar fatura de locação para o cliente. Então isso aqui mostra que em um parágrafo desses textos que eu apresento como estudo de caso, ele pode ter dois requisitos funcionais, como esse caso aqui, ou não ter nenhum, como esse de cima. Tá? Então aqui cabe a análise textual mesmo, e não de que cada parágrafo corresponde a um requisito funcional. E aí ele fala um parágrafo aqui, né, sobre a liberação do veículo, que deve ser feita mediante a apresentação de um calção, né, que pode ser uma autorização prévia no cartão de crédito, até mesmo um cheque. E aí então a liberação do veículo no sistema vira também um requisito funcional. Liberar veículo para locação. Porque a liberação, o registro da locação não faz a liberação, só depois é executado isso. Tem mais um requisito aqui, né, bem claro nesse último parágrafo, que é a devolução do veículo por parte do cliente. Tá? Esses detalhes vão entrar em outros diagramas, mas para a gente aqui basta falar que é registrar a devolução do veículo. Veja que eu estou colocando aqui só coisas que vão ser implementadas no sistema. É igual aquele exemplo lá que o cliente não vai informar os dados num formulário eletrônico, e sim vai falar lá com o atendente. Então isso não entra porque não é sistêmico. E aqui por fim vai precisar gerar um relatório das locações em aberto, atrasadas e concluídas ou devolvidas. Então gerar um relatório de locações. Pronto, essa aqui é a minha lista simplificada de requisitos funcionais, que eu vou mais para frente detalhar em outros diagramas, em outras tabelas do meu documento de especificação. Agora eu vou apresentar para vocês os requisitos não funcionais. Para a gente ganhar tempo, eu também já deixei esses requisitos funcionais prontos aqui no doc, e vou apresentar para vocês. Ó, requisitos não funcionais da locadora de veículos. Só vou explicá-los para vocês aqui, né, porque para a gente não poder ficar mais tempo escrevendo isso aqui. Então olha só, aqui os requisitos não funcionais que a gente numerou aqui são quais, né? Eu numerei aqui como requisitos não funcionais a parte de segurança, né, que aí que todo sistema deve ter, que é controlar acesso dos usuários e perfis. Eu defini como perfis aqui de acesso o funcionário e gerente. Na parte de segurança, validar os dados do cliente é uma coisa importante. Isso vai via CPF, cartão de crédito, para ver se, por exemplo, ele não tem alguma pendência financeira e pode locar o carro. Segurança e confiabilidade. Aqui você pode juntar dois requisitos não funcionais, porque às vezes um requisito diz respeito a dois itens destes, né, que na verdade correspondem a atributos de qualidade de software, né, segurança, confiabilidade, disponibilidade e outros. Aqui no caso estou sugerindo usar um serviço de hospedagem para hospedar meu sistema, que vai ser web, um servidor web, e que já ofereça um serviço de banco de dados relacional. Em seguida, eu sugiro que a gente pague um plano, né, desse servidor de hospedagem com serviços de backups diários. Isso diz respeito a tanto a confiabilidade dos dados armazenados, como estar disponível a qualquer hora, mesmo que se perca alguma coisa, os backups você consegue restaurar. O tempo de resposta aqui está determinado as consultas no banco que não passem de 3 segundos,
e a portabilidade aqui relacionada a browsers, né? Então o Google Chrome, Mozilla Firefox e o Opera, executado em qualquer sistema operacional. Então é você pegar aqueles atributos de qualidade, que são mais ou menos ali 20, né? E contextualizar dentro do sistema que você está fazendo. Então esse é a nossa videoaula de requisitos de software. Eu vou pedir a todos aí que tenham dúvidas, que postem fórum, mandem dúvidas no fórum, e-mail e também nas nossas videoaulas síncronas. Obrigado.